Sim. Pronto, voltou, meu amor. Voltou. Você tá se mexendo? Voltou. Peraí, pronto. Oi, pessoal. Voltou aqui, tava tentando ver se melhorava o sinal. Você me ajudou, princesa. Pronto, vamos reiniciar a nossa live. Peço desculpas aí pela internet. Já vem o Billy Joe e falar assim: professor, já te falei, muda para Prime, Net Prime. Continuar assim, é claro, vai me perder de cliente, hein? Como se eu fizesse diferença para ela. Vamos lá. Meninos, desculpa aí, problemas técnicos que podem ocorrer. Romulo Miqueias, boa noite. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Vamos continuar a nossa live. Aline Fonseca, a nossa live sobre Geografia e História do Tocantins com o professor, vem para a Net Prime, com o professor Cordeiro, convidado especial para a nossa live. Deixa eu chamar aqui o Cordeiro novamente. Opa! Cordeiro, vem aí de novo. José Renato de Porto Nacional na preparação da Semana da Cultura. Show de bola. Vixe, o Cordeiro já estava deitado. Não, tá vendo? Tô fazendo aqui uma estrutura no hotel que foi tudo improvisado para poder dar certo. Oh, tem gente aí de Minas Gerais, hein, assistindo a nossa live. Rapaz, de longe, hein? Terra boa, terra de Minas Gerais, comida maravilhosa. Com certeza. Manda um alô pro Fernando Choque. Ô, José Renato. Boa noite, Fernando Choque. Meninos, vamos lá, Cordeiro. Continua aí falando para nós um pouco sobre a guerrilha. Aliás, guerrilha não, sobre a Coluna Prestes. Deixa eu aprender contigo. O colega até mandou aqui para mim, ó. Monumento lá na divisa com Goiás, homenagem à Coluna Prestes. Exatamente. Vamos lá. A Coluna Prestes está relacionada com a mudança ali, principalmente com o início da política café com leite. Agora o presidente era paulista, representando o café, ora ele era mineiro, representando o leite. Só que vai surgir um movimento dentro do mundo castrense, dentro do mundo dos quartéis, que vai ser contra essa política, que vai combater a corrupção, combater todos esses males, e são jovens, entre 16 a 20 anos, são jovens. Porque antigamente entrava-se muito jovem no exército, é tanto que até hoje no Código Penal Militar prevê a prisão até para 16 anos. Porque entrava muito jovens no quartel. Até porque revolução, ela acontece com jovens. Jovens fazem revolução, porque velho está preocupado em pagar conta, né? Pagar em concurso, não está muito preocupado em fazer revoluções. E do início do embrião dessa Coluna Prestes é o movimento do 18 de Forte de Copacabana, né, que cerca de 17 militares revoltados, né, que irão pegar em armas para tirar o então presidente da época, e eles acabam passando ali por Copacabana, tem aquele desenho de Copacabana maravilhoso, e isso ele encontra um civil, e o civil, vocês estão indo para onde? Não, eu tô indo ali derrubar o presidente. Só 17? Vocês aí, os 17? O cara falou assim, são nós 17. Não tô fazendo nada, vou com vocês também. Aí virou o quê? 18, né? 17 militares e um civil. E foram lá derrubar, e até um presidente não deu certo. Acabou que o exército acabou reagindo, morreu quase todos, sobreviveu 2 pessoas. Um chamava Eduardo, adivinha o que? Eduardo Gomes. E o outro, Siqueira Campos, o então jovem Tenente Siqueira Campos. E muitos alunos me perguntam, professor, esse Tenente Siqueira Campos é o Siqueira? Não, gente, ele era jovem, né? Início do século XX, Siqueira Campos já era velho. Já era idoso nessa época. Já era. O Siqueira Campos participou da inauguração das pirâmides. Então, não tem nada a ver, inclusive, esse cara é do Sul. Siqueira é do Ceará, do Nordeste. Então, assim, não tem nada a ver, mas o Siqueira, ele é safo, ele é um gênio da política, isso é inegável. E quando você vai lá na Praça dos Girassóis, tem um monumento que fica ali na porção sudoeste, mais ou menos, sudoeste da praça, é exatamente isso. Na região sudoeste da Praça dos Girassóis, tem um monumento, vocês já observaram que tem umas estátuas
aparentemente estão em um conflito armado, né? Como a minha esposa fala, os bonequinhos que estão lá brigando. Então, aquele monumento lá, que é o Monumento do Forte de Copacabana, é homenageando justamente o embrião aí da coluna Prestes, que são os 18, né, 18 pessoas que morreram aí em prol de um ideal. E embaixo do lado leste, né, do monumento, do lado esquerdo, para quem está indo para o sul, você vai ouvir uma chapinha com a frase, que é escrita assim: a pátria tudo deve se dar e nada deve se perder, nem mesmo compreensão. Aí, assinado embaixo, Tenente Siqueira Campos. Provavelmente, muitos que passam por esse monumento lá na Praça dos Girassóis, observam aquela frase, lê o Tenente Siqueira Campos, pensa que é o ex-governador. E, na realidade, a estátua que tem lá, que é dos 18 do Forte, né? A pessoa que está lá identificada como Tenente Siqueira Campos, não sei se você já foi lá dar uma olhada nesse detalhe, ele tem o formato do rosto idêntico ao do então governador Siqueira Campos. Exatamente para as pessoas associarem o Tenente Siqueira Campos com o ex-governador. O que, é claro, não é mesmo. Nada é por acaso. Não. Nada é por acaso. Um gênio da política. Aí, continuando. Se você observa um pouquinho mais por alto um pouquinho, você vai ver um memorial com estátua também, que é o Memorial Coluna Prestes, que é homenageando o Carlos Prestes. Então, ali na Praça do Girassol, você encontra duas partes da praça, uma perto da outra, que está fazendo homenagem à Coluna Prestes. A Coluna Prestes, ela inicia lá na parte centro-sul do Brasil e ela acaba deslocando em sentido ao norte do Brasil e passa no Tocantins. Vai passar em cidades como Arraias, Natividade, Pedro Afonso, vai passar em Porto Nacional, vai passar em Tocantinha. Então, essa Coluna Prestes, que era cerca de vários militares que vão aí armados, entrando em conflitos na parte interna do Brasil com os militares das regiões, acaba passando em nosso território. Quando ela retorna, ela passa ali na região de Dianópolis. Esse movimento que queria acabar aí com a política café com leite acaba expandindo e virando outra coisa. Depois o Carlos Prestes retorna para o Brasil, que seria o grande líder da Coluna Prestes, chamado também de Cavaleiro da Esperança, e quando ele retorna para o Brasil, ele já retorna com ideais que ele aprendeu ali na Bolívia, que seriam os ideais comunistas. A Coluna Prestes ela não nasce comunista, mas posteriormente o Carlos Prestes acaba se desenvolvendo e aprendendo esse conhecimento na relação do comunismo e volta comunista. Rapaz, aprendizado, viu? Em relação à Coluna Prestes, eu me recordo, quando ainda era criança, que os mais velhos, né, falavam que quando a coluna chegava, a população se escondia. As mulheres e crianças iam para o meio do mato exatamente para evitar os abusos que eram feitos por parte da coluna, que era muito mais poderosa militarmente na região do antigo norte de Goiás. E que o ex-prefeito de Arraias, o prefeito na época, ele inclusive sabia que a coluna estava a caminho de sua cidade, mandou uma carta para a coluna, que fosse entregue à coluna antes da sua chegada à cidade, dizendo que Arraias estaria recebendo de braços abertos a breve estadia da coluna na sua cidade. Certo? Queriam recebê-los, queria dar alimentação para que ali descansassem e dali saíssem, seguissem viagem. Mas nesse período que as mulheres e crianças foram também encaminhadas para o meio da mata. Isso relatos de antigos. Para o meio da mata que eu me refiro para fazendas, né? Não exatamente na cidade. Mas relatos de antigos que presenciaram, que eram meninos na época em que isso aconteceu. Especificou a breve estadia dos ex-militares, né, já eram tudo desertores, porque já não estava mais na condição de militares, estava na condição de desertores. Só lembrando, existe um termo que os mais antigos chamavam os integrantes da Coluna Prestes. Eles chamavam de revoltosos. Não, os revoltosos irão passar em tal lugar, os revoltosos irão passar em outro lugar. Havia acusação que pairava sobre eles de serem violentadores, violentavam as moças, roubavam aquelas jovens que estavam ali em idade mais ou menos de ter um relacionamento, de casar.
Era a mesma acusação que ocorria, né, hoje em algumas literaturas sobre os integrantes dos cangaços, né? Que havia vários grupos de cangaceiros no Nordeste. Ele também parava essa mesma acusação. Inclusive, a entrada de Maria Bonita para o grupo dos cangaceiros, segundo alguns historiadores, né, segundo algumas fontes, foi uma revolução porque acabou que os cangaceiros poderiam ficar com suas esposas e acabou diminuindo os crimes sexuais que praticavam esses grupos que eram dominados por homens, né? Aí a entrada de Maria Bonita no grupo de Lampião trouxe esse avanço aí, que era a diminuição desses crimes relacionados à violência sexual. Eu lembrei da coluna Prestes, interessante falar. A coluna Prestes, quando ela vai passar em algumas cidades tocantinenses, ela vai ter destaque. Só que você tem que observar, ela está seguindo os afluentes e o rio Tocantins. Não só o rio, como seus afluentes. Ela começa ali na região do sudeste do estado, pega os afluentes do rio Tocantins, acaba descendo pelo rio Tocantins, passa em Porto, Tocantinha, Pedro Afonso, depois ela pega os afluentes do rio sentido o Nordeste brasileiro. Por que ela segue o rio? Porque o rio ele é sinônimo de alimento, ele é sinônimo da água, né, que não pode faltar. Então, assim, o rio ele é importante. E também o rio é uma estrada natural. Você seguindo o rio, você sabe para onde mais ou menos aquela região vai, né? Outro detalhe, só lembrando do que o professor falou. O Sudeste ele tem uma carência muito grande de água, uma das regiões. É a região mais seca do estado, para ser mais exato, e é uma região de relevo, ondulados, né? Porque nós temos a região serrana, inclusive a cidade mais alta do Tocantins fica lá, em Arraias, que é 722 metros acima do mar, se eu não estiver enganado, é mais ou menos isso aí. E a segunda mais alta também fica na região sudeste. Então, a região ondulada, de relevo ondulado, região de planalto, né? Região de serras, e a ausência de água. Esses dois fatores fazem com que até o processo da agricultura seja um processo complicado. Lembrando que o ouro ocorre no Sudeste. O ouro tocantinense ele ocorre no Sudeste. Só que quando acaba o ouro é do século XVIII, quando inicia o século XIX, o que acontece com a população? Elas começam a migrar para as margens do rio Tocantins e Araguaia. Ou seja, sair daquela região serrana e ir para as margens do rio Tocantins e Araguaia com o objetivo de plantar e criar animais. Os solos mais próximos do rio vai ser muito mais fácil o processo da agricultura e a criação de animais. E até para escoar o produto. O rio ele tem essa facilidade para poder escoar o produto, até porque no século XIX não existia caminhão nem avião. Se você queria, você tem que ir de barcão mesmo. Tinha que entrar no barco e levar o produto até Belém e de Belém para o Tocantins. Olha como as coisas eram bem mais fáceis naquela época. Só fazendo uma breve relação para os alunos entenderem, provas de concurso já mencionaram em relação a essa questão do rio. Que tipo de menção o professor se fazia? Meninos, o transporte se dava através dos rios. Desde o ciclo da mineração do ouro já se desenvolvia o transporte fluvial. Era utilizado como meio de transporte. Então, cidades importantes, fora nesse período de ciclo econômico da mineração do ouro, com a decadência da mineração, as cidades mais importantes se localizavam às margens dos rios. Por isso que Porto Nacional se tornou por muito tempo, e permaneceu por muito tempo, como o principal município em termos de desenvolvimento econômico, que era por estar às margens do rio Tocantins. Certo? E aí não era só Porto, você tinha Tocantinha, você tinha Pedro Afonso, quer dizer, nós tínhamos diversos Tocantinópolis, diversos municípios às margens dos rios que promoveram o desenvolvimento econômico, certo? Da mesma forma, Araguatins, no Rio Araguaia. Professor, podemos afirmar então que com a construção da BR-153, os municípios às margens dos rios Tocantins e Araguaia foram perdendo importância, e os municípios que vieram a surgir com a construção da BR foram ganhando maior importância econômica? Com certeza. Por quê? Porque a BR-153 ela é sentido norte-sul. Os rios Tocantins e Araguaia também. Então, o transporte se tornava mais rápido, mais confortável na BR do que nos rios. Por isso, é claro, as cidades às margens dos rios foram perdendo importância e as cidades que vinham surgindo ao longo da BR foram ganhando maior importância. Norte de Goiás, hoje Tocantins. É isso aí, Cordeiro? Perfeito. Acaba assim. Durante o século XVIII, nós temos a ocupação do Sudeste do Tocantins, graças ao ouro, né? Esse período maravilhoso
do ouro. Quando acabou o século XVIII, o ouro no Tocantins ele é efêmero. Ele nasce no século XVIII e ele acaba no século XVIII. E quando inicia o século XIX, as pessoas vão migrar para as margens do rio. Pela questão da agricultura, da pecuária ser mais fácil, para as margens do rio Tocantins e Araguaia. Aí vai surgir todas as cidades que o professor citou aí. Quando no século XX, estou pulando, século XVIII, século XIX, agora vamos para o século XX. Tem a construção da BR-153, aí aquelas cidades que era pujante, eram grandes centros econômicos, caso de Porto Nacional, é o caso de Pedro Afonso, é o caso de Tocantinópolis, elas irão perder essa capacidade econômica, até porque não vai mais escoar o produto ali pela região do Rio e começa a escoar mais o produto e começa a levar o desenvolvimento para as margens da BR-153. Aí, povoados, como era o povoado de Lontra, antiga Livra-nos Deus, né? Livra-nos Deus, depois virou Lontra, que hoje é a cidade de Araguaína, o povoado ali na região ali do sul do Tocantins, que depois vai virar Gurupi, né, a cidade de Gurupi, e diversos outros povoados, que já existiam povoados. Essas cidades que se destacam na beira da BR, elas não surgiram só por causa da BR, não. Já existia um povoado, um núcleo populacional ali, que com a BR e vai surgindo essas cidades, centro econômico. Essas cidades se tornarão um centro econômico. Chegam a chamar essa região do Rio Tocantins, né, de grande região de miséria. A grande região de miséria começa a se tornar a região do Vale do Tocantins, região que era a mais nobre, onde a elite intelectual e a elite financeira morava. Pedro Afonso, Porto Nacional, o primeiro carro que chega no norte do Goiás é aonde? Porto Nacional. Primeiro médico, Porto Nacional. Então, o Vale do Rio Tocantins era uma região extremamente promissora. E a partir da década de 60 começa a se desenvolver a região aí, as margens da BR-153. Só para vocês observar, se pegarmos aí as 10 maiores cidades do Tocantins, a maioria vai estar às margens da BR-153. E se pegarmos as 5 maiores, primeiro é Palmas. Palmas é a capital, então realmente seria muito difícil ultrapassá-la. A segunda maior do Tocantins em população e questões econômicas é Araguaína. Araguaína, o antigo Livra-nos Deuses, antigo Vila Lontra, ela é o quê? Hoje é a cidade de segundo maior economia do estado, terceiro maior rebanho. Terceira maior cidade do Tocantins, Gurupi, fica às margens de quê? Da BR-153. A quarta maior, terra de Porto Nacional. Mas Porto ainda consegue absorver também muito desenvolvimento de Palmas, né? Palmas acaba desenvolvendo diversas regiões. Uma é Porto. E a quinta maior é Paraíso. Paraíso também está às margens da BR-153. Das 5 maiores, 3 cidades ficam às margens da BR-153. Será que a BR-153 é importante ou não é? Para escoar esse produto, para trazer desenvolvimento e para desenvolver nosso querido amado Tocantins. Rapaz, quando se fala da BR, eu costumo mencionar para os alunos e os meninos que estão nos assistindo agora, primeiro, segue aí no Instagram. Se não está seguindo, segue o Instagram do Cordeiro e segue o meu. Segue no Instagram. Segundo, coloca na cabecinha de vocês o seguinte. Foi mencionado aqui o ciclo da mineração do ouro, mencionado bem brevemente, né? Nós tivemos alguns ciclos econômicos no estado. Ciclo da mineração do ouro no século XVIII, o início, auge e decadência foi tudo no século XVIII. No fim do século XVIII para o início do século XIX, no decorrer da primeira metade do século XIX, nós tivemos o ciclo da pecuária e o ciclo da navegação, que foram incentivados pela coroa em função da decadência do ouro. Ok. Posterior ao ciclo da pecuária e navegação, que adentrou entre o fim do século XVIII e a primeira metade, principalmente, do século XIX, nós tivemos já no século XX o ciclo do cristal de rocha, também chamado de quartzo, entre 1930 e 1950. Mas depois do ciclo do cristal de rocha, tem um aumento de desenvolvimento econômico que não é mencionado como ciclo econômico nas provas. Mas existe esse momento, que foi a construção da BR-153. Olha o que nós temos aí. Eu falei para vocês entre o fim do século XVIII e o início do século XIX do ciclo da pecuária. Correto isso? Ok, ciclo da pecuária. Professor, eu vi uma prova falando de Araguaína, que é a capital do boi gordo, associada à sua origem ao ciclo da pecuária.
Peraí, mas o ciclo da pecuária foi entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Mas Araguaína só surgiu na segunda metade, só foi emancipada na segunda metade do século XX. Em 14 de agosto de 1950, 14 de novembro, perdão, de 1958. Então, Araguaína, por mais que seja a capital do boi gordo, eu não posso associar Araguaína a ciclo de pecuária. É só um peguinha que a prova costuma colocar e que leva o aluno ao erro. Porque quando se fala em Araguaína, o Cordeiro mencionou agora sobre ter o terceiro maior rebanho bovino, tinha superado o Formoso do Araguaia, já caiu de novo, o Formoso do Araguaia superou, certo? E no caso de Araguaína, é conhecido como a capital do boi gordo, tem um rebanho bovino muito forte no estado, mas não tem sua origem associada ao ciclo da pecuária. São municípios que surgiram na BR-153, tiveram sua emancipação na segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX. Tanto Araguaína como Gurupi, que a emancipação se deu no mesmo dia, mês e ano, 14 de novembro de 58. Como os demais municípios que foram surgindo na década de 60, 70, 80 e até na década de 90. Tá, só bicando aqui na aula, vai lá. Perfeito. Continuando, né? Aqui é tipo um jogo de ping-pong. Você joga para cá, joga para cá, joga para cá. Então, assim, dando continuidade, quando observamos a Araguaína, normalmente os alunos, por Araguaína, assim, se destaque, terra do boi gordo e tal, as pessoas pensam que a Araguaína é o maior rebanho do estado. Não, o maior rebanho do estado é Araguaçu, que fica lá na região mais ao sul do estado Tocantins, posteriormente Formoso, como o professor falou. E Araguaína vem em terceiro. Por que a Araguaína tem esse destaque? Por que tem esse destaque na indústria, nesse campo? É porque em Araguaína funciona a indústria da carne. Lá tem toda uma infraestrutura direcionada para exportação, né, desse produto. Por isso que a Araguaína se destaca tanto. Porém, quando você observa em extensão de território, acaba que, por exemplo, Formoso, ele tem um território muito maior que facilita aí eu ter mais rebanhos, né, nessa forma que nós produzimos aqui no Brasil, que é o rebanho livre, o gado verde, né? Então aqui, o boi verde, então aqui facilita muito. Nosso estado tem pastos naturais maravilhosos e vem facilitando esse processo. O professor falou sobre processos econômicos que vai gerar um processo de núcleo populacionais que depois vai virar cidades. Observe um detalhe. Quando o professor falou da agropecuária, ele já trabalhou ali em conjunto com a navegação. Por quê? Porque não vale a pena eu produzir nada se eu não tenho como escoar esse produto. Como é que eu vou produzir sem poder escoar esse produto? Outro detalhe, para mim também fazer a produção desse produto, eu preciso trazer o sal lá da região do litoral, eu preciso trazer diversos outros produtos para desenvolver a região. Por isso que no século XIX, o estímulo à navegação, igual o professor falou que a coroa vai fazer esse estímulo, inclusive vai isentar por 10 anos o dízimo, que é um imposto tirado sobre o produto agrícola, para aqueles que viessem morar às margens do Tocantins e Araguaia e fizessem comércio com Belém do Pará, porque era o ponto mais próximo para poder fazer esse processo. E tinha um geográfico, natural, que facilitava, que era a questão do próprio rio Tocantins, que vai facilitar. Então, a pecuária e a navegação, elas andam em conjunto ali, não é uma coisa separada. E só para finalizar, professor, e necessitava também fazer outro detalhe, eu precisava aldear os indígenas para que eu pudesse ocupar o território, porque havia um medo, né, frequente de ataques indígenas. Por diversas vezes, os indígenas atacavam ali o povoado, os ribeirinhos, e por isso que havia uma necessidade também de aldear. Ao aldear o índio, ou seja, colocá-lo em um lugar específico e catequizar esse índio, era uma das maneiras que a coroa portuguesa achou de diminuir esse ataque violento. Que os índios mais conhecidos por esses ataques seriam os Acroás, os Chacriabás, Xerente, os Chavantes. E só lembrando que essas etnias que eu citei aqui, Acroá, Chacriabá, Xerente e Chavante, são o mesmo povo, né? Que eles se denominam de Aquém, que significa indivíduo ou gente importante. Ou seja, Cordeiro agora é Aquém. Eu sou... mas assim, um amigo meu, que eu conheci há muito tempo atrás, agora é deputado, é gente importante.
Oh, Agora eu sou só um cabo da Polícia Militar e um professor de história empolgado. oh, meu Deus do céu. Quando se fala em relação ao rebanho bovino, as provas normalmente elas pedem os 3 municípios de maior rebanho bovino no estado. Primeiro foi mencionado, no caso, Formoso do Araguaia. Segundo, aliás, Araguaçu, perdão. Primeiro Araguaçu, segundo Formoso do Araguaia e terceiro Araguaína. O que pesa também em relação a Araguaçu e Formoso do Araguaia é porque durante o período de seca que nós temos o clima tropical semiúmido, certo? Durante o período de seca que nós temos, eles levam o gado para dentro da Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal tem pasto natural, então eles levam gado, milhares, dezenas de milhares de cabeças de gado ficam ali na ilha, pastando por ali. Então, no período de seca, está resolvido o problema. Arrenda pasto com as tribos indígenas que se encontram na ilha. E isso aí favorece o desenvolvimento da pecuária bovina naquela região. Lembrando que a grande maioria do rebanho bovino no Tocantins se localiza entre os rios Tocantins e Araguaia. Você tem primeiro Araguaçu, que está ali próximo ao Rio Araguaia, depois Formoso do Araguaia, próximo ao Rio Araguaia, depois Araguaína, que o município de Araguaína, a cidade está às margens da BR, mas o município de Araguaína também pega o Rio Araguaia, a área rural de Araguaína. E nós temos ainda o município de Peixe, que é o quarto em rebanho bovino no estado, que se localiza ali próximo ao Rio Tocantins, mas entre o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. Interessante, professor. O senhor citou um detalhe aí que, inclusive, já caiu muito em prova e a galera tem que ficar esperta com isso. Ao mesmo tempo que é a atualidade, a geopolítica, é a história, a geografia, que é o fato de que algumas etnias indígenas arrendam algumas partes da sua reserva para a criação de gado. Fazem um acordo financeiro com os fazendeiros da região, que colocam ali, ó, na região da Ilha do Bananal, tem mais de 100 mil cabeças de gado, segundo informações dos próprios órgãos do governo federal, que estão ali em terras arrendadas indígenas. Tem ações, inclusive, aí junto, se eu não estiver enganado, estava no STF, era no STJ, não me recordo qual era, mas tem uma ação aí que visa retirar esse gado das terras indígenas. E os índios alegam que é uma forma de ganhar uma renda a mais, já que tem a terra, tem o pasto, de qualquer jeito vai ter ali, então é uma forma de eles ganhar, aumentar uma renda, tirar um pouco eles da condição de fragilidade social e econômica, segundo as etnias indígenas, em especial os carajás. Eu só estou repetindo o que está no noticiário, viu, gente? Eu estou repetindo o que está no noticiário, isso aí é público. Os que advogam contra dizem que não, ali é reserva indígena e não deveria haver o gado na região. Então, assim, existe essa relação aí, e que é uma relação polêmica e que pode até ser tema até de redação, viu, senhores? Fiquem espertos, porque é um tema interessantíssimo de se estudar, essa relação entre os carajás e os fazendeiros. É até um tema futuro, né, um debate político futuro sobre os indígenas, né? Se os indígenas devem cultivar, plantar ou criar animais, ou até mesmo utilizar desse arrendamento. É um tema aí do futuro e que ocorre no nosso estado lá na Ilha do Bananal. Só lembrando que a parte sul da ilha, né, a parte sul da ilha, eu tenho ali as reservas indígenas, que eu tenho o Carajá, o Javaé e o Avacanoeiro, sendo que o Avacanoeiro reside juntamente com o Javaé e com o Carajá, e a parte norte eu tenho o Parque Nacional do Araguaia, que o Parque Nacional do Araguaia é uma região linda, maravilhosa para o turismo. Senhores que gostam do ecoturismo, do turismo relacionado à pesquisa científica, também é maravilhosa a região lá. Falando da Ilha do Bananal e, é claro, da tribo Carajá. A Ritiocô. Nós temos o moleque indígena Ritiocô. Ritiocô, pertencente à tribo Carajá, é considerada desde 2012 patrimônio cultural imaterial do Brasil. Desde 2012. Boneca indígena Ritiocô, da Ilha do Bananal, da tribo indígena Carajá, que já foi mencionada em muitas provas, tanto de vestibular quanto também de concurso. Engraçado, não é uma coisa muito comum. Os indígenas, em geral, produzir, como posso falar, formas humanas
produzir alguma estátua, alguma coisa com formas humanas. Isso não é muito comum. Por isso que tem esse destaque aos carajás que produzem essa boneca feita de cerâmica. É uma coisa muito rara entre as etnias indígenas. Eles têm muito cuidado com essa produção de criar formas humanas, seja em fotografia, ou seja em pinturas, ou seja em formas de estátua de cerâmica ou boneca de cerâmica. E isso aí é uma coisa rara, por isso a importância de preservar. E lembrando que é um patrimônio imaterial, ou seja, é a forma de fazer. Não é uma boneca específica, porque não tem como tombar, ou seja, tornar aquilo importante. Todas as bonecas, não. É a forma, é a arte, a cultura de fazer essa boneca carajá, e que já foi tema de prova, diversas provas de concurso aí. Fique esperto. E outra coisa, tocantinense tem que saber disso, porque tu é tocantinense. Você tem que saber as coisas importantes para você falar quando você viajar fora do Tocantins. Pô, te perguntar. O cara te perguntar, você não sabe responder sobre o nosso querido amado Tocantins. Então isso é importante aí, ó. Não é só para concurso, para a vida. E é a boneca carajá lá da ilha do Bananal. Eu, durante um bom tempo, nas lives, eu fazia pergunta e tentava presentear os alunos com uma boneca Richoku. É claro que não era desse tamanho, era uma menorzinha, né? A boneca que eu fornecia para os alunos. Inclusive, estou com um aqui de um aluno que eu ainda não fui entregar. Só uma que eu ainda não entreguei. Tem que dar um jeito de procurar e levar para ela. Mas, e a minha, quando você vai entregar? Estou esperando. A minha boneca aí. Se eu te falar que eu estou com uma sobrando, que eu ia fazer o sorteio, mas eu lhe presenteio. Ó. Rapaz, uma cobrança ao vivo. Fica difícil o cara dizer não, hein? Fica difícil. Eu tô com um, eu vou lhe fornecer de presente. Pode ficar tranquilo. Vou guardar na verdade, eu iria lhe presentear com o boné da Força Tática. Assim, eu só tenho um probleminha. Eu acho que não tem forma do tamanho. A gente jogou agora por causa da piada. Rapaz, eu não achei nenhum boné do tamanho. Eu acho que não tem forma não. De boné, porque ó o tamanho. Cabe não. Fui no festejo, fui em pecuária, tentei colocar chapéu na cabeça, mas o povo insiste em fazer só forma pequena. Mas eu também sou meio cabeçudo. Eu também tenho esse probleminha aí com boné, essas coisas. Aí eu fiquei pensando, um dia eu fui botar um chapéu aqui, fui na pecuária, serviço, né? E fui botar um chapéu e na cabeça do meu colega serviu certinho. Aí fui botar na minha, ficou entalado na metade. Aí eu lembrei logo do meu amigo. Tem um amigo meu, começa com Júnior, termina com Gel. Eu falei, rapaz, será que ele achou chapéu para ele participar desses eventos? Aí eu descobri que não. Bonito, viu? Bonito. Pessoal, já estamos aqui às 23 horas e 1 minuto. Peço a vocês que sigam no Instagram toda terça-feira, quem entrou por agora. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos aula ao vivo aqui sobre geografia e história do Tocantins. Cordeiro, eu não sei se você viu uma questão que foi abordada agora no vestibular esse domingo da Unitins, que foi uma questão assim que eu não tinha visto ainda nenhuma questão nesse sentido. Uma curiosidade, na realidade, que é bom a gente já começar a mencionar nas provas, aliás, nas aulas também. No texto da questão falava da Ilha do Bananal, a fauna, a flora da Ilha do Bananal, e mencionava que em 1993 a ONU havia classificado a Ilha do Bananal como, aí estava lá, reserva ambiental, patrimônio imaterial, reserva biológica e assim por diante. Quer dizer, é uma curiosidade que normalmente, particularmente, eu não trabalhava isso, porque isso nunca tinha sido cobrado em prova. Mas foi cobrado agora. Quem fez a classificação foi um braço da ONU. O texto da questão diz ONU, mas na realidade foi a Unesco que promoveu essa classificação como reserva da biosfera. Agora, esse domingo, na prova da Unitins. Mas eu vou sempre, e você também, vamos sempre analisando as provas, tanto de vestibular como de concurso, o que está caindo nas provas para a gente direcionar nas nossas aulas e, é claro, para que os nossos alunos tenham o melhor resultado possível. Mas é isso aí, pessoal. Quer fazer um alô aí para os alunos, Cordeiro? Eu queria agradecer primeiramente o Gel por esse convite. Estava na estrada quando ele falou, falei, porque vai dar certinho, porque eu estou chegando em Xambeuá, cidade histórica do estado do Tocantins, está ligado com a Guerrilha do Araguaia, né?
E queria agradecer a todos os alunos que participaram dessa live, é de suma importância. Agradecer os alunos que mandam as questões para mim, para o professor Júnior Gel, porque é uma evolução, na verdade, é um processo. Nós evoluímos também juntamente com os alunos. As bancas também evoluem com um tipo de perguntas diferente e a gente tem que se adaptar a esse processo, as pesquisas e as buscas. E dá muito trabalho pesquisa. Diversas vezes eu já fico mandando mensagem um para o outro para debater sobre uma questão ou sobre outra, buscando um entendimento, porque às vezes as coisas são muito bem claras, as perguntas são bem feitas, mas porém, existem umas perguntas que cabem recursos, que são mal elaboradas, que são mal feitas, e às vezes o aluno acha, o professor não sabe. Não, o professor sabe, só que o professor tem que buscar o meio mais adequado de dar aquela resposta, né? Para também não transparecer que a gente está jogando contra as bancas X ou Y. Essa pergunta é uma pergunta nova, bem feita, né? E acredito que vai ser uma tendência de perguntas da agora para frente. As perguntas vêm se modificando, e o professor tem que se adaptar a isso. E desejar aí para todos uma boa noite, uma noite abençoada. E vai lá, né? A maioria que segue mesmo o professor Júnior Gel, procura o professor Anderson Cordeiro, que em breve vai sair um concurso bom, né, professor? Qual é o concurso que vai sair, professor? Olha, Deputado e professor? o governo já anunciou aí a banca para o concurso da Polícia Civil. Nós temos também, estava conversando com o pessoal do TCE, vai sair o concurso do TCE, ali é uma mãe. TJ é excelente, TCE é excelente. Você quer mudar de vida, entra nesse concurso. Quer mudar de vida, entra nesse concurso. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, tudo isso está por vir. Então, quer dizer, o TJ já vai ser agora, dia 26, se eu não me engano, a prova, certo? Aproveita, estuda, se dedica e arrebenta na prova. A Vieira falou que é nova por aqui. Vieira, seja bem-vinda. E, é claro, segue aí no Instagram, tanto o professor Anderson Cordeiro, como também a minha pessoa. Vamos seguir no Instagram, que toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Na semana que vem eu vou estar em viagem com minha esposa, mas eu acho que no hotel onde eu estiver eu vou conseguir. Na terça-feira eu defino se a gente mantém ou se não mantém, mas eu acho que vai dar certo para manter a nossa live, certo? Ok, meninos. Cordeiro, mais alguma coisa aí? Ó, Carioca aqui presente. Não. Show de bola. Carioca, esse daí eu conheci pessoalmente. Ele veio aqui no Tocantins. Guilherme, um abraço pra você, cara. Teve aqui no Tocantins para fazer a prova da PM. Tava lá no hotel, falou assim: rapaz, eu queria conhecer o senhor pessoalmente. Falei, pois eu vou ir. Onde você tá? Eu vou tal lugar. Fui lá tirar uma fotografia com ele. É apaixonado pelo Tocantins, fez o concurso da PM, vai vir fazer outros concursos. Tá doido, esperando aí o concurso da Polícia Penal ou o concurso da Polícia Civil para vir aqui fazer o concurso. Guilherme, um abraço, meu irmão. Abraço aí pro Rio de Janeiro. E é claro, você falando de concurso da Polícia Penal, nós temos um déficit gigantesco na Polícia Penal e eu estou lá batendo firme para que nós tenhamos o concurso da Polícia Penal. Certo? Vai ter. Fica tranquilo que vai Inclusive, ter. Gel, eu vou externar aqui por onde eu estou rodando o estado aí inteiro. Assim, fico até feliz em poder rodar o estado, conhecer não só a geografia e a história do livro, mas conhecer pessoalmente as localidades. Eu estou tendo essa oportunidade agora, graças também ao meu trabalho. Mas fala o que muitos falam para mim, falar para ti. É o seguinte: te dar os parabéns pela luta, pela batalha que você tem feito aí pelos concursos públicos, que é uma representação aí é um representante, né, dos concurseiros junto ao legislativo, e essa cobrança e essa luta pelos concursos, né, em gerais, porque, cara, é importantíssimo. O concurso público é um meio mais eficiente que tem daqueles que vêm de classe mais humildes, vamos dizer assim, financeiramente, alcançar a sua estabilidade ou até mesmo galgar posições sociais mais elevadas. O concurso é um dos melhores meios para isso. E a luta pelo concurso é a luta por uma justiça social de fato, né? Pelo um reajuste, uma mudança, né, da teia social aí, brasileira. Meu amigo, quando eu estava na Câmara Municipal, fiquei alguns anos lutando para a realização do concurso. Aí, quando foram para
estreitar, né? De tanto bater, 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 resolveram andar. E quando falaram de contratar empresa para fazer o processo seletivo, que eu escutei boato de que iria contratar uma dessas empresas aí de ponta de esquina, que não tem experiência, não tem know-how, e numa situação como essa eu já virei logo para o presidente da Câmara e falei assim, olha, eu vou para a tribuna e vou afirmar que você está querendo contratar uma empresa de ponta de esquina só para você colocar os seus dentro do concurso. Aí ele falou, que é isso, rapaz? Como é que você fala um negócio desse? Você não tem como provar nada disso, isso não existe. Se não existe, então contrata empresa séria. E aí ele acabou contratando a Copese com medo do que eu poderia falar na tribuna. Copese, que é a Comissão de Processo Seletivo da UFRJ, fez convite para outras fora do estado, certo? Tanto o Sebrasp, FGV, só que as outras ficavam numa cotação mais elevada, o valor mais caro, e por isso a Copese acabou ganhando aí. Foi excelente o concurso, tudo ocorreu bem. E da mesma forma, tenho cobrado o concurso de educação, que o edital está saindo agora, a partir de agosto, certo? Cobrado o concurso da saúde, cobrado o concurso do Código Geral, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Assembleia Legislativa do Tocantins, e os concursos estão começando a sair. Nós precisamos fazer com que as pessoas deixem de ficar reféns. Essa historinha de arrumar contrato para você ficar 3, 4, 5, 6 meses sem receber, trabalhando, depois receber acumulado, não sabe quanto tempo fica, e ficar sem ter estabilidade, não posso fazer compromisso a médio e longo prazo, que eu não sei até quando eu vou estar aqui. Entendeu? Então não faz sentido isso. Vamos lutar assim pelos concursos, fazer com que ocorram os concursos para que nós possamos ter pessoas, como diria, assumindo cargos exatamente por sua competência, pelo seu mérito, e não simplesmente por conhecer algum político. Não é verdade? Mas, Cordeiro... Isso é, assim, o grande papel do deputado é esse papel de fiscalizador. Isso é um papel, não só criar leis, mas fiscalizar para que não venha legislações negativas para a sociedade, né? E fiscalizar o executivo. E tá de parabéns aí o deputado Júnior Gel, né? E que eu participei do primeiro processo. O primeiro processo eu participei aí, rodando no interior, dando aquelas aulinhas, né? Sucesso. Tivemos até da nossa estadia na cidade de Colmeia. Então, assim, parabéns aí pelo ótimo trabalho e parabéns para o concurseiro, né, Gel? Porque esse trabalho de estudar não é um trabalho fácil. Karl Marx dizia que era um dos trabalhos mais complexos, né, que tinha esse trabalho de estudar. E o trabalho, imagina agora as mulheradas que estão aí, que tem que trabalhar, cuidar do marido e estudar. Nada fácil. Rapaz, aqui eu trabalho, cuido da esposa, cuido da filha. Na realidade, é um cuidado mútuo, né? Graças a Deus. Pessoal, vamos então finalizar a nossa live. Já passou das 23 horas e 11 minutos. Gostaria só de relatar para vocês a seguinte situação. Quando o Cordeiro ele muito bem menciona, e da cria, né? A Isabela mencionando aí. Quando o Cordeiro muito bem menciona em relação a essa dificuldade de estudar, eu afirmo para cada um de vocês que muito mais difícil do que você estudar é você ficar sem emprego. Muito mais difícil do que você estudar é você ser mal remunerado. É você ser humilhado onde você está trabalhando simplesmente porque não tem outra opção. E é o que fazem. Isso já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com o Cordeiro, e a gente se sujeita a muita coisa porque depende daquele trabalho. Seja através de contrato, e acabam, às vezes, nos humilhando por sermos contratados, ou seja, através da empresa privada. Que o cidadão, chefe, depende do chefe. O chefe, o dia que ele está de lua, fala coisas para ti, e você depende do emprego, você acaba ficando calado. Vamos sair dessa vida, melhorar de vida, passar no concurso e dizer tchau para a humilhação. Ok? Boa noite, Cordeiro. Muito, muito obrigado pela presença. Parabéns aí pelo excelente trabalho. Parabéns a todos os nossos alunos concurseiros e até a próxima terça-feira, às 22 horas. Quem não está seguindo, por favor, segue o Cordeiro, começa a me seguir agora. Ok? Abraço a vocês, fiquem com Deus. E é claro, rapaz, eu esqueci, normalmente eu mando meu WhatsApp para os alunos que querem receber material. Quem está assistindo ainda vai receber material de Geografia e História do Tocantins em PDF, alguns vídeos que possa ajudá-los. Deixa eu colocar aqui, ó. Colocando aqui o WhatsApp. Um momentinho. Abraço, Jair. Jair falou uma dupla top.
Ok, ó, o número está aí, é meu WhatsApp. Quem não recebeu ainda a apostila de Geografia e História do Tocantins atualizada, manda um WhatsApp para mim. Vai receber também algumas pílulas, algumas dicas de vídeo para vocês sobre o nosso conteúdo sobre Geografia e História do Estado. Ok? Abraço a todos vocês. Salvou o número? Salva que é para eu desligar. Salva o número. Cordeiro, obrigado aí. Obrigado por Mas tudo. continue, Fica com deputado. Deus. Abraço a todos. Uma noite Valeu, abençoada. meu Fiquem todos parceiro. nas brancas nuvens. Amém. Tchau, tchau, pessoal. 8485-7576. 8485-7576. 8485-7576. Valeu. Tchau, tchau para vocês.